Saudações tricolores. A primeira coisa é saudações tricolores. É padecer, é vibrar, é sair gritando Magno Alves, Aguinaldo, Aguinalves, Magnaldo. É como ser mãe, é padecer no paraíso. Por exemplo, Pedro Henrique, o mais novo tricolor do Brasil, tá para chegar aí para aumentar a nossa torcida tricolor. É meu time, o Fluminense é o meu time, é uma coisa que você é, de verdade. De longa distância, uma bomba! Os torcedores do Fluminense gostam de contar, com muito orgulho, que são os pais do arquirrival Flamengo. Quanta modéstia! O Fluminense é o pai do futebol carioca. O clube foi fundado em 1902 pelo homem que trouxe a primeira bola de futebol para o Rio de Janeiro, Oscar Cox. É do Fluminense! Um golaço aqui no Maracanã! Desde o seu início, o Fluminense cresceu sob as bênçãos da aristocracia carioca. A sede, nas Laranjeiras, foi construída em um terreno que pertencia à tradicional família Guingue. O charme do Fluminense se expressava ainda no elegante uniforme tricolor e na fidalguia de seus dirigentes. Refinados, vestindo fraque e cartola, tornaram-se o símbolo do clube. Mas o arquétipo do Fluminense é exatamente o pioneirismo. O Fluminense não tem que ser o mais popular. O Fluminense é popular, mas não tem que ser o mais popular. Ele é o pioneiro, ele traz o futebol no sangue, ele é pai do futebol. O Fluminense é uma força da natureza. O Fluminense chove, venta, troveja, relampeja. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina o Fluminense. De nada valeria tanta nobreza se não viessem os títulos. E eles vieram. O Fluminense é o maior campeão carioca com 28 conquistas. É o clube que mais venceu no Rio de Janeiro. Tem títulos nacionais, tem títulos internacionais, mas o que dá essa grande alegria a nós tricolores é exatamente ter ganho no Rio de Janeiro 28 títulos. Eu sou responsável por 2. Eu sou responsável pela máquina tricolor. O futebol arte, esse que o homem não gosta. Em 1949, o Comitê Olímpico Internacional concedeu ao Fluminense a Taça Olímpica como o clube que mais contribuiu para o esporte mundial naquele ano. Até hoje, a honraria é inédita no Brasil. O polivalente Preguinho foi o símbolo do início da vitoriosa história do clube. Ídolo nos anos 20 e 30, foi artilheiro do Carioca e cestinha do campeonato de basquete no mesmo ano. Houve um dia em que Preguinho se sagrou campeão de natação pela manhã e de futebol à tarde. Nessa época, realmente, o grande nome do Fluminense foi Preguinho, João Coelho Neto, que foi um grande atleta do Fluminense, sempre amador, e que participou de várias modalidades, sempre campeão. Natação, waterpolo, atletismo, futebol, e sempre com sucesso. Em 1950, desacreditado depois da 6ª colocação no Campeonato Carioca, ganhou das outras torcidas o apelido de Timinho. Mas o Timinho foi, aos poucos, se transformando em um timaço, que fez história e conquistou 2 títulos cariocas, 2 torneios Rio-São Paulo e a Taça Rio, uma espécie de mundial de clubes da época. Mas aquela coisa das formiguinhas tricolores, de ficar ali, né, ter quase como uma horda ali atrás segurando e aqueles contra-ataques, etc. Eu acho que sempre teve um diferencial de Vasco, Flamengo e Botafogo em relação ao Fluminense, assim. Orlando Pingo de Ouro, Carlyle, meu jogo de botão era esse. Carlyle de centroavante, que não tinha orelha.
Um jogador em especial se confundiu com a história do Fluminense naquela época. O Castilho quebrou o dedo. Então, para ele poder continuar a agarrar no Fluminense, ele cortou a falangeta. Então, ele cortou aqui em cima, porque o dedo era torto. Então, isso atrapalhava ele a agarrar. Então, ele cortou para poder agarrar e continuou agarrando muito sem aquele dedo. O Fluminense começou os anos 70 conquistando a Taça de Prata, a principal competição nacional da época, numa inesquecível final contra o Atlético Mineiro, com um gol de Mickey. A partir daí, o timinho virou máquina. Depois que o Francisco Horta montou aquele timaço com o Rivelino, o Doval, ele tinha uma frase que a gente achava maravilhosa, né? Que era o vencer ou vencer. Né? E isso ficou muito incutido na cabeça dos tricolores, né? Quer dizer, porque foi um momento em que se criou essa frase e realmente o Fluminense foi bicampeão, ganhou 2 torneios seguidos e era vencer ou vencer mesmo. E depois a gente carregou isso muito no nosso espírito, né, como tricolores. Né? O Fluminense de 1975, o Fluminense de 1976 era exatamente o futebol arte, futebol bem jogado, o futebol com criatividade, o futebol com drible, futebol com Rivelino. Rivelino! Toque foi de Carlos Alberto Pintinho, olha o Doval! E o gol! E o gol do Fluminense, Doval! O Manfrini jogava, era um jogador inteligentíssimo. Você tinha um Mário Sérgio, você tinha um Paulo César, você tinha um Gil, um Cafu, o Gil com aquela explosão, aquela força muscular, né? Fluminense vai prendendo a bola, Rivelino. Dirceu. Vamos caminhando para o final da partida e a festa tricolor do Maracanã. Lançando mão da criatividade, o folclórico presidente tricolor, Francisco Horta, deu um basta na monotonia que tomava conta do futebol carioca na época. Criou o troca-troca, jogada de marketing em que os grandes clubes do Rio trocaram seus principais jogadores. Os frutos? Paulo César Caju, Doval, Dirceu e o bicampeonato carioca de 75 e 76. Me lembrei dos fenícios, ou seja, quando você não tem dinheiro, você troca. Era fundamental que todo o elenco do Fluminense estivesse disponível. E fizemos, no primeiro jogo do campeonato, um Fla-Flu. 135 mil torcedores pagantes, 1 a 1, portanto um espetáculo bonito, saiu todo mundo feliz, foi um jogo eletrizante, primeiro jogo do troca-troca. Aí eu troquei com o Vasco, porque o Vasco é outra força da natureza. O jogo Fluminense e Vasco, 106 mil pagantes, aí faltava o Botafogo. E veio o famoso Marinho Chagas, que eu tinha mania por ele. Este, que nós vamos ver agora, é um gol antológico. Eu diria até que odontológico. Olha o dribelaço que ele dá no Alci. E vai na direção do Andrada. Andrada está apavorado no gol. Lá vem o Rivelino. E ele manda no contrapé. Olha que golaço. Esse gol, esse é o gol arte. Esse é o gol de quem sabe jogar. Esse é o gol tricolor. Mas a maior jogada de Horta não veio numa troca, e sim numa das contratações mais ousadas do futebol brasileiro. O dirigente praticamente roubou Roberto Rivelino do Corinthians. Foi uma contratação muito difícil, como também a grande namorada é difícil. E como eu não fui valorizado perante também ao presidente, à diretoria, eu falei, então, o Horta bancou e conseguiu negociar, então eu falei, pô, ótimo, então também agora quem quer sair sou eu. Em dezembro de 74, e que estreou no Carnaval. Imaginem, nunca houvera jogo sábado de Carnaval. Contra o Corinthians, seu clube de 14 anos. E calhou de jogar o mesmo futebol que eu joguei no Corinthians, eu jogava no Fluminense. Não mudei, não tenho como mudar. O nosso Rivelino dá um show de bola no Maracanã
e conquista definitivamente a torcida tricolor na sua estreia. E ainda calhou de eu fazer 3 gols contra o Corinthians na oportunidade. Não é, vingou, não pingou nada. Fez gol de peixinho, coisa que ele nunca fizera, virou pescador, pescador do céu. (4-1) no Maracanã. Ah, essa camisa eu beijo, amigo. Isso aqui a gente tem que tremer de respeito. Essa é a camisa 10. Essa é a camisa do bicampeonato carioca de 1976, Roberto Rivelino. Essa é a camisa do nosso maior jogador. Foi uma passagem espetacular que só tenho a agradecer ao doutor Francisco Horta, realmente, que acreditou no Rivelino. Eu considero o Rivelino o maior jogador do Fluminense em qualquer tempo. No próximo bloco, a agonia e a volta por cima do tricolor das Laranjeiras. Uma vitória. Olha, aqueles 2 campeonatos em cima do Flamengo, né, com o casal 20. O Assis e o Washington. Assis de cabeça lá. Bicampeonato, gol do Assis e o Tri também. Gol do Assis em cima do Flamengo. A alegria que começou com a máquina continuou nos anos 80. Branco, ídolo tricolor e hoje dono de uma loja de construção em Jacarepaguá, participou ativamente da fase mais gloriosa do Fluminense. Bom, eu costumo dizer que o Fluminense, esse nosso time, era um grupo muito fechado, muito unido, e por isso que a gente ganhou o que ganhou. Se dizem que a máquina tricolor foi aquela dos anos 70, mas a máquina ganhou 2 títulos carioca só, nós ganhamos 3 e 1 brasileiro. Eu acho que a verdadeira máquina foi a nossa, era uma máquina dentro e fora de campo. Não foi o time mais técnico que o Fluminense teve na história, com certeza ganhamos o primeiro título em cima do Flamengo, naquele time campeão do mundo do Flamengo. Interior da grande área, ele foi direto, Paulo Vitor soltou no bolo, foi lá e pegou outra vez, quando o Edmar tentou a sobra. Ninguém acreditava na gente, todos garotos desconhecidos, né? Delei, partiu Assis, penetrando o Washington, ainda o Assis, chegou na frente do Raul, tocou, gol! Aos 45 minutos e 30, Assis recebeu a bola na direita do Delei. E dali a gente começou uma caminhada que chegamos a ter 8 ou 9 jogadores convocados para a seleção brasileira. Paulo Vitor, Aldo Duílio, Ricardo, eu, Jandir, Delei, Assis, né? Romerito, Washington e Tata. Flamengo e Fluminense no Maracanã, em jogo título, a taça, a faixa e a bola que rola de René para Aldo cruzar justo na cabeça de Assis. Moser apenas olha a cabeçada certeira que deixa Fijol surpreso. Observe novamente a jogada que levou a torcida tricolor ao êxtase do bicampeonato. E haja festa no Maracanã e em toda a cidade. Tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Inesquecível, claro, o gol de barriga do Renato Gaúcho. Nossa vitória sobre o Mengão. Foi muito bom. O Antunes, que na época era vice-presidente do Fluminense, falou, vem aqui te contratar. Mas eu tô indo para ser campeão. Não tô indo lá para ficar mais um ano, o clube sem ser campeão. Eu tô indo para ser campeão. E peguei um grupo que me deu a maior força, que acreditou naquilo que eu falava para eles, pela minha experiência. A torcida me recebeu de braços abertos. E eu, quando ia trabalhar nas Laranjeiras, era como se fosse também minha segunda casa. Então isso foi importante. Eu me sentia muito bem no meu trabalho. Nós estávamos 9 pontos atrás do líder, se não me engano era o Flamengo, o Vasco. E eu falei, o Fluminense vai chegar, o Fluminense vai disputar.
Aí, pô, esse cara tá 9 pontos atrás, tá falando isso. Mas era isso que eu passava pros meus companheiros no dia a dia. Fora, fora! Eu sou gaúcho! Eu sou gaúcho! Nós estávamos 5, 6 meses sem receber. A gente fazia vaquinha entre os jogadores que tinham mais condições para dar pro pessoal, pra rouparia, pros massagistas, pros próprios jogadores poderem ir trabalhar, abastecer o carro, comprar alguma coisa para dentro de casa. Senão você chegava lá, tinham 10 jogadores para treinar. No sábado eu recebi um recado do Romário, que ele falou, olha, amanhã nós vamos ser campeões, no caso o Flamengo, ele falando, nós vamos ser campeões, mas você, depois do jogo, é convidado para a minha festa do meu noivado, que ele namorava na época, se não me engano, a Paquita, ele ia noivar, ele falou, ó, você é convidado para a festa do título do Flamengo e para a festa do meu noivado com a Paquita. Aí eu não falei nada, eu falei, bem, vamos ver amanhã. Aí antes de entrar em campo, eu me lembro que eu peguei o grupo, tirei todo mundo do túnel, só fiquei com um grupo de jogadores e falei, olha, eu queria falar para você o seguinte, eu recebi um recado do Baixinho, que ele falou que nós somos convidados para a festa do campeonato dele, do título. Nós não vamos deixar isso acontecer, né? O Sobrenatural de Almeida fez um belíssimo lançamento com o Ailton. O Ailton deu 2 combos na defesa do Flamengo e chutou para o Renato entrar de barriga. Mas quem partiu a coisa partiu do Sobrenatural de Almeida. O Fluminense tinha 2 jogadores expulsos, era o Sorley e o Lira, e o Flamengo tinha 1. A torcida do Flamengo já de lenço na mão, cantando, né? Já dando adeus Fluminense, a gente foi lá. Eu olhei para o banco de reservas do Flamengo antes do gol acontecer, eu vi o Vanderlei Luxemburgo, os jogadores reservas, diretoria, vários penetras já comemorando o título. E a gente conseguiu calar praticamente mais do que a metade do Maracanã. E vi todo mundo vibrando, vi a torcida do Fluminense que estava indo embora, calada, daqui a pouco voltou, vibrou o terceiro gol. Era um sonho que dificilmente, muita gente não acreditava. Mas nós, jogadores, acreditávamos por tudo que nós passamos durante o campeonato. Por isso que nós merecíamos aquele título. O Ailton pegou a bola na ponta direita, aí driblou 2, 3 vezes o Charles, chutou em gol. A bola ia para fora, só que no caminho a bola encontrou essa barriguinha santa. Vencer ou vencer. Isso é que se chama vencer ou vencer. O meu Fluminense, o melhor de todos eles, é o time de 95. Com o apoio do Ronald, o Fluminense vem na pressão no finalzinho. O empate dá o título ao Flamengo. Ailton cortou na perna esquerda, já na grande área, mais um corte. Ailton, lindo lance. Gol! Está na frente de novo. 3 para o Fluminense. Depois da grande alegria, os torcedores do Fluminense passaram por mais uma provação. O clube sofreu 3 rebaixamentos seguidos e, numa situação inimaginável, disputou a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro de 1999. O torcedor tricolor é um torcedor muito fiel, que até naquele momento brabo, triste, ele tá lá para apoiar, ele vai ao estádio, ele sabe que o Fluminense está mal, mas ele quer falar, não, meu Flusão, meu Flusão. 50 mil tricolores foram ao Maracanã para o primeiro jogo do campeonato contra o mesmo ABC. A derrota, porém, foi outro sinal, mais uma vez ignorado pelos dirigentes, mas não pelo torcedor. Vai para a 3ª divisão, que o time é horrível. Não me esqueço até hoje, o professor Parreira falando. Eu acho que hoje vocês viram que o que é o Fluminense é isso. E quem não tiver personalidade, não tiver capacidade de agarrar isso tudo, pode abandonar o barco. Mas conseguimos segurar firme e conseguimos ser campeão. Nunca nenhum torcedor esperava que o clube ia passar por essa situação. E até numa fase que muitos não acreditavam que a gente ia conseguir aquele título e na final consegui fazer os 2 gols. Para mim, os mais importantes da minha vida, porque foi o ano da virada, o ano
da volta do Fluminense à elite do futebol, que foi na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Chegando o Roger, bom giro do Roger, chutou, gol! Girou e já chegou batendo. É o primeiro gol do jogo e é do Fluminense aos 13 minutos do segundo tempo. Roger passou o Magno Alves e o Valber com todo o seu talento deixou o Magno Alves na cara do gol, rolou pro Roger, olha o gol do Fluminense. Gol! Aí, isso é uma grande mensagem para toda a torcida tricolor. Nunca se esqueçam. Dá para ler, gente? O Fluminense deu provas de que é grande também nos momentos mais difíceis. Na Terceirona, o tricolor atraiu mais torcedores que a maioria dos clubes da primeira divisão. Comandado por Carlos Alberto Parreira, que levou o Fluminense ao título brasileiro de 84, o time conquistou a Série C e voltou no campo ao lugar de onde não poderia ter saído, a elite do futebol brasileiro. Dito por Parreira, tetracampeão mundial, que era o título mais importante da carreira dele. Então vai perguntar ao Carlos Alberto Parreira, que estavam chorando agora o povo para ele voltar para a seleção. Pergunta ele disse que foi o título mais importante da carreira dele. Quando nós tivemos contato com a realidade do Fluminense, a gente quase chora. Um clube que teve as tradições do Fluminense, que tem as tradições do Fluminense, que conseguiu no futebol brasileiro as glórias que havia conseguido. Chegar no fundo do poço, não é ter chegado à terceira divisão, ter chegado à terceira divisão da maneira que chegou. Foi um período difícil, complicado, desacreditado da torcida. Acho que foi um pulo muito importante para que o Fluminense mudasse hoje. Eu acho que o ponto de partida foi quando o professor Carlos Alberto Parreira veio para o Fluminense e iniciou esse trabalho, essa nova fase do clube, né, depois de todos os problemas que passou. Esse trabalho teve continuidade com o Valdir Espinosa, que também elevou bastante as condições do Fluminense no âmbito futebolístico. E cabe a nós agora dar continuidade, nós estamos tentando realmente fazer o melhor possível para que o Fluminense continue evoluindo. Vacina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. E para mim, o título da terceira divisão nacional foi tão importante quanto o título da primeira, porque trouxe o Fluminense de volta à elite. Recuperado do trauma dos rebaixamentos, o Fluminense se prepara para comemorar o centenário com um olhar voltado para novas conquistas e para novos ídolos. Afinal, é disso que vive o torcedor tricolor. Paulo César rolou, Roger colocou o golaço! Fluminense campeão 2001. Essa crônica foi escrita no dia 15 de maio de 1969. Amigos, a humildade acaba aqui. Um dia, Flávio veio de São Paulo. Era o ponto de lança mais esperado que um Moisés. Vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. Daqui a 200 anos, a cidade irá mordida de nostalgia. Aquele Fla-Flu. E foi preciso que Flávio, o goleador do Fluminense, o goleador do campeonato, marcasse aquele que seria o gol da vitória, da doce e santa vitória. E o rubro-negro não empatou mais, nunca mais. Passamos toda a jornada com um passarinho em cada ombro e as duras e feias sandálias nos pés. Erguendo-me das cinzas da humildade, anuncio: vamos tratar do bico.